Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Eu sou o professor Jalbert e nessa nossa aula de hoje a gente vai continuar falando sobre o nosso curso atualizado de cálculo numérico e vamos continuar falando sobre a série de vídeos de métodos numéricos para resolução de sistemas de equações. E o método que a gente vai ver hoje é o método de Gauss-Jacobi. Então fica comigo até o final desse vídeo para você entender bem direitinho como aplicar esse método. Vamos lá! Então vamos lá, método de Gauss-Jacobi. Já falamos sobre outros métodos nas nossas aulas passadas. Se você ainda não viu essas aulas, vale a pena você assistir. Método de Gauss, método da fatoração LU, dentre muitos outros que a gente já falou aqui no nosso curso de cálculo numérico atualizado. Então vale a pena você conferir porque você vai se aprofundar cada vez mais nesse tema, tá legal? E antes da gente falar do método de Gauss-Jacobi para você, eu queria te pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana que a gente posta vídeo novo aqui no canal. Se você tiver um amigo ou dois que possa compartilhar esse conteúdo, a gente te agradece também, porque você vai estar ajudando essa pessoa e ao mesmo tempo vai estar ajudando a gente também a estar impactando cada vez mais pessoas, tá certo? E a gente não chegou a mais de 16 mil inscritos sozinho, a gente contou com a sua colaboração e a gente agradece de coração por isso, beleza? Então vamos lá, método de Gauss-Jacobi, tá certo? Esse é um método de resolução de sistemas de equações, tá? E esse é um método iterativo, tá legal? O que é que isso quer dizer? Que precisa de repetição, ele precisa das estimativas iniciais, em que a estimativa atual é dependente da estimativa anterior. Já falamos sobre isso em outros métodos para você, como o método do ponto fixo, por exemplo, quando a gente estava determinando zero de funções, tá? E temos aula sobre isso aqui também no nosso curso, tá? Então isso é um método iterativo, tá legal? Então a gente tem um sisteminha que a gente vai mostrar para você aqui. Então nessa aula a gente vai mostrar para você como aplica esse método de Gauss-Jacobi, tá? E aí o que acontece? O que você precisa prestar atenção aqui? Você tem o teu sisteminha aqui, percebe que a gente já destacou aqui os elementos da diagonal principal, tá certo? Eu já disse para você também quais são as estimativas iniciais, tá? Que é o teu x0 igual a 0,5, y0 igual a menos 1 e z0 igual a 0,5, tá? Então, aqui você quer determinar os valores de x, y, z que obedecem a esse sistema aqui, que resolvem esse sistema de forma simultânea, tá certo? A gente está dando uma estimativa, um chute inicial aqui para os valores de x, y e z com os índices iniciais, claro, de zero, que a gente chama de estimativa inicial. Tá? E aí o que é que a gente vai fazer? Como é que a gente utiliza esse método? Então, olha só, preste atenção aqui para você entender bem direitinho como é que a gente gera as expressões. Tá? Primeiro ponto, você vai isolar os valores de x, y e z de cada uma das diagonais principais, ou da tua diagonal principal. Você vai isolar o valor de x nessa expressão aqui, o valor de y nessa expressão aqui e o valor de z nessa expressão aqui. Tá? Então, o valor de x na primeira expressão, o valor de y na segunda e o valor de z na terceira, que são os elementos da tua diagonal principal. É isso que você vai fazer. Isolando o x aqui, o que é que vai acontecer? Esse 10 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo, está aqui, ó, 1 sobre 10. Aí, do lado direito da igualdade, vai ficar quanto? 7 menos 2y, né, porque está positivo, passa para o outro lado negativo, menos 2y. Esse z está positivo, passa para o outro lado negativo. Então, está aqui, ó, x é igual a 1/10 de 7 menos 2y menos z. Então, essa é a expressão que você vai utilizar para o x. Para o y, você vai isolar esse cara aqui. Então, esse 5 está multiplicando, vai passar dividindo, então vai ficar 1/5. Aí, esse cara vai multiplicar o quê? Menos 8, está aqui. O x está positivo, passa para o outro lado negativo. E o z está positivo, passa para o outro lado negativo. Então, está aqui a expressãozinha que você vai utilizar, tá? E aqui você isola o z utilizando a mesma expressão, ou seja, o 10 está multiplicando, vai passar dividindo, fica 1/10. Do lado direito da igualdade você vai ter 6, o 3y está positivo, passa negativo, e o 2x está positivo, passa negativo. Então, você tem as três expressões aí. Então, o segredo está aqui, em você descobrir essas expressões que você vai utilizar para determinar x, y e z. Percebe, né? As tuas expressões, elas vão estar dependentes, nesse caso, para você utilizar as estimativas, o teu método iterativo, né? Aqui você vai substituir os índices, né? Em x, y e z, nas três expressões, você vai substituir os índices, ou seja, percebe, olha o que eu fiz aqui, ó. Para eu determinar o x1, que depende da estimativa anterior,
que é a estimativa 0, vamos dizer assim, né? Que são as estimativas iniciais aqui, o teu x1 vai ser igual a quanto? A 1/10 vezes 7 menos 2y0, ou seja, o y da estimativa anterior, menos z0, tá? E você faz isso para as outras expressões também. Então, a tua estimativa atual, que nesse caso é 1, vai depender das estimativas anteriores, ou seja, que é o 0. Do mesmo jeito, a estimativa 2 vai depender da 1, a estimativa 3 vai depender da 2 e assim por diante, mas sempre utilizando essa expressãozinha geral aqui, tá? E aí o que é que você vai fazer? Para determinar x1, tá certo? Como você precisa dos valores de y0 e z0, que você já tem aqui das estimativas iniciais, basta substituir y0 aqui sendo menos 1 e z0 aqui sendo 0,5. A mesma coisa você faz no y1, tá? No y1, como é que você resolve? Você vai depender do x0 e do z0. x0 está aqui e z0 está aqui. E z1 depende do y0 e do x0. Então, y0 está aqui e o x0 está aqui. Então, você faz uma substituição direta aí nos teus valores, tá? Quando você faz essa substituiçãozinha, você vai obter x1 igual a 0,85, y1 igual a menos 1,8 e z1 igual a 0,8. O que é importante você observar? Observe que os índices da estimativa atual dependem da estimativa anterior, como eu já tinha falado. Então, eu gosto de repetir isso aqui para você entender. Toda vez que você estiver determinando a estimativa atual, ela vai ser dependente exclusivamente da estimativa anterior. Tá legal? Então, se aqui o índice for 1, aqui o índice vai ser 0. Se aqui o índice for 2, aqui o índice vai ser 1 e assim por diante, tá? E aí, para x2, como é que você vai ficar? Tá certo? Ou seja, quando for 2, aqui é a mesma expressãozinha, só que você vai mudar de 0 para 1. Você vai mudar de 0 para 1 e de 0 para 1. E aí, como você já determinou os valores de x, y e z com índices 1 aqui, ó, os índices 1 de cada um, basta fazer a substituição. Para determinar x2, basta substituir y1 e z1 por esses valores aqui. Ó. Você tem x1 aqui e você tem y1 aqui e você tem z1 aqui. Em y2, que depende de x e y, então o x está aqui e o y está aqui. E o z depende do y e do x. Então, o y está aqui e o x está aqui. Aí você vai substituir esses valores que você determinou na estimativa anterior, obtendo quanto? x2 igual a 0,98, y2 menos 1,93 e z2 igual a 0,97. Da mesma forma você vai fazer para x3. O teu x3 vai depender das estimativas com índice 2. Então, a estimativa 3, tá certo? x3, y3, z3. Então, a estimativa 3 vai depender da estimativa 2, ou seja, a estimativa atual depende da anterior. Eu preciso repetir isso para você prestar atenção bem direitinho a isso. Por quê? Porque muitas pessoas erram nesse ponto, tá? Então, preciso mostrar isso para você, tá? E aí, o que é que acontece? Você verificou aqui, né, que está existindo uma tendência. Vamos fazer mais uma iteração para a gente identificar a tendência desse resultado. Quando você faz x4, ou seja, x4, y4 e z4, ou seja, a estimativa 4 dessas incógnitas aqui, dessas variáveis, tá certo? Elas vão depender da estimativa 3. Quando você faz essa substituição, você vai ficar com 0,9997 para x4, y4 dá menos 1,9944 e z4 dá 0,9992. O que é que você precisa perceber? À medida que a gente vai fazendo as iterações, né, tendendo a infinito essas iterações, ou esses índices daqui, né, vamos dizer assim, percebe que x4 está tendendo a quanto? Ele está tendendo a 1. Tá? Y4 está tendendo a quanto? Menos 1,9944. Se a gente fizesse y5, y6, y7, ele ia tender a menos 2. E Z4? Olha, está 0,9992. Também está tendendo a 1. Tá legal? É isso que você precisa perceber e é isso que o método de Gauss-Jacobi faz para a gente. É um método iterativo que você precisa basicamente descobrir a expressão de x, y e z do teu sisteminha, tá? Para você fazer a determinação utilizando as estimativas, utilizando os índices, em que a estimativa atual depende exclusivamente da estimativa anterior. Tá legal? Coloca aqui nos comentários se você entendeu bem direitinho o que a gente apresentou para você. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui também para a gente interagir. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações para estar recebendo um vídeo novo. E, claro, curtir esse vídeo. Eu te agradeço de coração por ter assistido esse vídeo até aqui. Beleza?
Beijo grande, forte abraço e a gente se vê na nossa próxima aula. Valeu e tchau, tchau.